E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É muito bom ter vocês aqui com a gente, acompanhando mais um episódio muito gostoso, muito espiritual, com muito conhecimento e que vai levar você até aí um aprofundamento na tua relação com Deus e levar você a ter um conhecimento da palavra ainda mais profundo. Quero convidar você que está aqui a apertar aqui esse botãozinho vermelho e inscrever-se aqui no nosso canal para você poder, inclusive, ter acesso a todo novo episódio que for ao ar. Quando você clica aí nesse botãozinho vermelho, do lado aparece um sininho. Esse sininho, você aperta ele para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. Aí você recebe em primeira mão e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui com os nossos episódios. Não só os episódios aqui do podcast, mas também os episódios do debates, que é onde nós temos aqui também no nosso canal, os debates que acontecem pontualmente aqui e você fica por dentro de todos os assuntos que a gente precisa, tá bom? Olha só, deixa eu convidar vocês também para acessar o site da Biblos Viagens e saber mais acerca da viagem que nós vamos realizar para Israel e também Egito, onde nós teremos aí a companhia do professor Luiz Saião, que vai nos direcionar e vai ser o nosso guia, onde, como ele mesmo diz, é mais do que apenas uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Então você vai ter uma experiência incrível aí, viajando por esses lugares junto conosco. Para você ter mais informações, basta você apontar o seu celular aí para o QR Code que está na tela. Se você está acompanhando pelo celular, clica aqui no link da descrição e você vai ter todas as informações de aéreo, terrestre, hotel, hospedagem, tudo que você precisa acerca dessa viagem, tá bom? Então clica lá e conversa com o pessoal da Biblos Viagens que você vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? Te vejo lá. Bom, turma, é o seguinte, você que está aqui, eu gostaria muito que você pudesse participar também aqui do nosso episódio de hoje. Então você vai ter aqui do ladinho, se você está aí acompanhando pelo seu televisor ou então pelo computador, o chat ele fica do lado. Se você tá no celular, o chat fica embaixo, é só clicar, abre ali embaixo e você consegue tirar dúvidas, perguntar, conversar, trocar informações, criticar, o que você quiser, mas é muito bom ter você aqui com a gente participando do nosso sistema aqui. Então fala, conversa, troca informação aqui que a gente quer ouvir você também, a gente quer te conhecer de onde que você tá falando, então conversa com a gente aqui no chat, tá bom? E lembra de deixar aí o cifrãozinho que tem aí embaixo do chat. Esse cifrão, você clica nele e você apoia aí o nosso trabalho. Qualquer ajuda, qualquer apoio que você der, vai estar ajudando aí o nosso trabalho, tá bom? Hoje o nosso convidado, ele é um convidado muito especial. Ele vem compartilhar um pouco da sua experiência, da sua jornada ministerial, e é alguém que tem sido uma voz muito importante para o ensino bíblico, para que as pessoas possam ter um contexto teológico assertivo, e já tem muitos livros. Hoje é uma pessoa de muita relevância e tem sido uma voz de Deus na sociedade. O nome dele é Arival Dias Casimiro. Segundo ele, o nome é baiano. Me diga, como é ter esse nome baiano? Seja muito bem-vindo. Alô, Douglas, é um privilégio estar aqui com você nesse podcast tão abençoador, que tem sido um instrumento aí não só de instrução, de comunicação, mas também de formação, né? De edificação para a Igreja de Cristo. Me sinto muito honrado de estar aqui com você, participar, e estamos aí para bater o papo, vamos conversar. Agora que você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, lembra de compartilhar e enviar para mais pessoas esse episódio, para que mais pessoas possam ser alcançadas através de um pouco da história que a gente vai conhecer, né, do Arival, e também os livros que nós temos aqui hoje. A gente vai falar sobre o Evangelho do Filho do Homem, que é para todos, que é o Lucas, e também o Privilégio da Oração, onde a gente vai falar sobre os privilégios de falar com Deus. Então aqui tem muita coisa boa hoje que a gente vai falar no podcast de hoje. Primeiro a gente quer saber um pouco mais. Quem é o Arival? Da onde ele vem? É baiano mesmo? Sim, como é que é esse negócio? Família, chamado, ministério? Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu sou baiano, nascido na cidade de Itarantim, na Bahia, em 17/12/1964. Eu nasci nas mãos de uma parteira batista, né? Nós morávamos, né, numa rua, e na rua do fundo estava a Igreja Batista.
E eu tive uma vida muito simples lá na Bahia. Meu pai era tipógrafo, minha mãe do lar, e depois ela era costureira também. E eu, juntamente com 4 irmãos, nós morávamos em Vitória da Conquista e trabalhando na igreja presbiteriana de Vitória da Conquista, o meu pastor disse que eu tinha vocação para o ministério. E eu achei a opinião dele muito ruim, porque eu não queria ser pastor. Achava que pastor não tinha futuro, eu conhecia a vida difícil dos pastores, né? Então eu queria ser um comerciante, ou estudar, ganhar dinheiro, então nunca tive aquele desejo. Mas é muito interessante, porque o chamado de Deus, ele é irresistível, né? Você não pode resistir. E aí eu me lembro, eu já contei isso, um sábado à noite, eu estava indo para o cinema, encontrei uma menina, uma amiga, ela fala, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para o cinema e tal. Eu falei, não, vamos na minha igreja agora, que tem um pastor aí de fora, pregando e tal. Quando eu cheguei lá na igreja, era a noite do vocacionado. E ele pregou lá um sermão, baseado em Êxodo 3 e 4, o chamado de Moisés e as desculpas que Moisés foi dando para Deus para não ir, né? E aquilo foi o sermão que falou comigo naquela noite. Eu não fui à frente no apelo do convite do pastor, mas em casa, naquela madrugada lá, eu me ajoelhei e me entreguei. E aí, em 1982, eu fui estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Me formei em 85, final de 85. E na nossa igreja tem um ano de licenciatura. Eu fui ordenado em janeiro de 1987. Fui pastor 2 anos em Jequié, na Bahia. Depois fui para Olinda e fui pastor lá na igreja presbiteriana de Olinda, no Varadouro, durante 8 anos. E em 1996 eu vim para São Paulo, né? Eu esqueci de falar, em 1987 eu casei. Minha esposa Tássia, ela era lá de Recife. Nós temos 2 filhos, Mateus e Túlio. Os 2, um é divorciado, o outro é casado, e eu tenho 2 netos. O Túlio hoje mora nos Estados Unidos, trabalha numa empresa americana. E nós estamos aqui, em Pinheiros, há 28 anos, exercendo esse ministério efetivo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como foi essa chegada aqui em São Paulo? Porque é diferente a realidade cultural Sim. de lá para cá. No sistema presbiteriano, quando há uma vacância no pastorado afetivo, geralmente se faz uma assembleia, né, para a eleição do pastor. E aí os membros indicam, os pastores, e eu fui indicado, quando houve a vacância aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu vim aqui algumas vezes a São Paulo e preguei aí na igreja, e aí lembraram do meu nome, o meu nome foi indicado, e em setembro de 1995 teve a assembleia e eu fui eleito, né? Um fato muito interessante é que tinham 2 concorrentes, e os 2 concorrentes desistiram de última hora. Então eu ganhei de mim mesmo, entendeu? Mas tudo isso aí é a providência de Deus, né? Então é Deus que conduz a nossa vida. Então, quando foi em janeiro de 1996, eu entrei nessa marginal aí, nunca dirigindo aqui um Gol, aquele golzinho de Gol de Recife, né? Veio de Gol de Recife? Um carrinho. Entrei aqui e me apaixonei por São Paulo. Eu sou uma pessoa que... Eu amo São Paulo, eu amo tudo aqui, eu amo o povo, eu amo engarrafamento, eu amo padaria 24 horas. Eu me realizo aqui nessa cidade. Eu sou bem urbano, gosto muito daqui. E Deus tem me dado esse ministério aí há 28 anos, né? Eu completei agora 37 anos de casado, em setembro, com a mesma mulher, né? Que isso é importante frisar. Hoje em dia, né? E estou na igreja há 28 anos. Como é ser pastor da Igreja Presbiteriana aqui de São Paulo há 28 anos? Aí é uma pergunta que você tem que fazer para os crentes. Para mim, como a igreja ela é movida por uma visão de ser uma grande igreja missionária, como ela é uma igreja dinâmica, empreendedora, então a gente não tem tempo a perder para ficar discutindo coisas que não são a essência do ministério da igreja. Então a igreja, eu estou
há 28 anos, de 5 em 5 anos. Eu sou submetido a uma reeleição ou não, né? A igreja renova o mandato pastoral. E desde 2011, né, nós éramos aqui no Largo da Batata. Em 2010 nós mudamos lá para Marginal Pinheiros. Em 2011 eu comecei a receber a colaboração do pastor Hernandes Dias Lopes na parte de pregação. Ele continua pastor em Vitória, tocando o ministério aí da Luz para o Caminho, e veio trabalhar comigo assim como pastor colaborador. Hoje ele já mora aqui em São Paulo, a família está aqui também, e ele continua conosco aí. Ele é um dos melhores pregadores que nós temos hoje na igreja brasileira, é um homem de Deus, e ele então nos ajuda lá. Hoje nós temos mais 4 pastores auxiliares, a igreja na sede está passando aí de 4.000 membros, e nós estamos nos desafios, né? A igreja tem uma visão missionária, a gente investe aí 63% de tudo que a igreja arrecada para a obra missionária, né? E isso é uma coisa que é o oxigênio da igreja, né? Então a gente é crescendo, renovando, e a igreja, nesses 28 anos aí, já plantou mais de 100 igrejas aqui no Brasil, e sustenta vários seminários transculturais fora do Brasil. Nós estamos com um projeto, por exemplo, para a Europa, nós somos missionários lá na Itália, na Espanha, agora na Inglaterra, na Suécia, na Suíça, né? Tem um projeto lá de plantação de igreja. Então, graças a Deus, eu não tenho explicação humana, né, para dar. Aí é Deus que tira quem põe. Se eu estou na igreja hoje de Pinheiros é pela vontade dele. Se eu estou de pé no ministério, se eu não caí ainda é porque ele nos sustenta e nos protege. Então... Muito bom. Qual a diferença da igreja presbiteriana para outras igrejas? Não, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja histórica, que vem da reforma protestante, né? Com Calvino, o calvinismo foi para a Escócia, e lá na Escócia surgiu o sistema presbiteriano, a igreja presbiteriana da escocesa, né? Com a ida dos puritanos irlandeses, escoceses, ingleses para os Estados Unidos, então eles lá fundaram a igreja presbiteriana dos Estados Unidos. E aí, a nossa igreja, a denominação presbiteriana do Brasil, ela começa aqui através de missionários americanos. O nosso fundador foi o Ashbel Green Simon, que veio para o Brasil, desembarcou na cidade do Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. Então nós temos hoje 163 anos de aniversário de presença na igreja brasileira. E a diferença fundamental, o nome presbiteriano vem justamente da palavra presbíteros, e mostra que o nome está ligado à forma de governo. Então, a igreja presbiteriana tem 3 características fundamentais. Primeiro, ela é uma igreja confessional, ou seja, nós não nos reunimos em torno de pessoas, nós nos reunimos exclusivamente em torno da Bíblia e temos os nossos símbolos de fé, que são as confissões, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, se está na Bíblia, nós estamos juntos, né? E, além dessa questão da confessionalidade, nós temos outra característica, que é justamente, somos uma igreja conciliar. O sistema de governo começa na igreja local, um conselho formado por presbíteros e um pastor. Você tem um presbitério, que é um grupo de igrejas daquela região. Você tem um sínodo, que reúne os presbitérios, e nós temos o Supremo Concílio, que reúne, né, que é uma federação das 3, 4 mil igrejas que nós temos hoje no Brasil. Então, ali é o Supremo Concílio. Então, cada concílio desse, ou cada conselho desse, tem a sua competência, os seus deveres, né? Então, o conselho local, ele administra a igreja local. É o conselho que planta novas igrejas, é o conselho que administra a igreja local. E todo o patrimônio da igreja local está em nome da igreja. Então, não existe fundações ou patrimônio em nome de pastor, né? Então, tudo é
exclusivamente da igreja. E a outra característica da confessionalidade de ser conciliar, nós somos uma igreja missionária no DNA, né? Se houve um arrefecimento assim, histórico, mas no DNA da igreja presbiteriana, dos presbiterianos no Brasil e no mundo, né? Existe essa visão de plantar novas igrejas, de ganhar pessoas para Cristo, né? E o nosso presbiteriano fundador na Escócia, né, o John Knox, nós temos até um livro que foi publicado pela nossa editora, um tratado de oração. Ele orava sempre, dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro, né? Ele queria a Escócia toda para Cristo. E a Rainha Vitória tinha mais medo das orações do John Knox do que os exércitos inimigos. Ela declarou isso, né, positivamente. Então, a igreja que nasce na Escócia, que vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos aí ela esparramou pelo mundo inteiro, né? Nós temos a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, foi, né, hoje não é mais, uma igreja que mais enviou missionários para o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil. E aí não foi somente presbiterianos, né? Congregacionais, batistas, essas igrejas históricas. Então, nós presbiterianos estamos aí, nesse grupo de igrejas originadas, né, com o movimento reformado do século XVI. Como é ser um presbiteriano e ter que lidar com as pessoas de outros ministérios, de outras igrejas? Hoje você é uma referência, né? Veja bem, irmãos, eu acho que nós temos que ter um conceito de reino. Eu me dou muito bem com os nossos irmãos assembleanos, com o pessoal batista. Nós estamos envolvidos em projetos juntos, né? Eu acho que as características individuais de cada movimento, elas não podem ser muros, empecilhos para a gente ter comunhão com as outras denominações. Então, você vê essa briga aí de calvinismo, arminiano, eu sou arminiano, não vai para o céu, eu que sou calvinista. Então, isso aí não edifica, isso aí não tem fundamentação bíblica nenhuma, entendeu? O que nos une é o fato de nós estarmos em Cristo. Eu creio que as doutrinas fundamentais, básicas, né? Aqueles 5 princípios da reforma lá, né? Eu acho que esses 5 princípios, eles estão em outras igrejas também, em outras denominações, né? Diferença de batismo, diferença de forma de governo, isso aí não pode e não deve ser um argumento para nós ficarmos brigando, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de participar de podcast para ficar discutindo isso, né? Eu tenho um programa aí que sempre entra por esse caminho, e eu nunca fui convidado algumas vezes, mas eu acho que não edifica, né? Porque nós temos irmãos convertidos, né? Por exemplo, irmãos queridos da Assembleia de Deus, né? E eles têm uma forma de ver, por exemplo, a volta de Cristo, a segunda vida de Cristo, de uma forma diferente do que nós vimos. Mas ele é crente, né? Então, o que a Bíblia fala lá? Paulo coloca lá em Romanos, né, que nós que somos espirituais, né, devemos acolher os débeis na fé. Então, há irmãos que têm limitações e compreensões diferentes das Escrituras, mas não deixa de ser meu irmão. Não deixa de ser meu irmão, né? Então, ele não é contra Cristo, né? Ele é a favor de Cristo. Agora, ele tem uma percepção, uma compreensão que muitos de nós tínhamos também, mas que Deus foi dando o esclarecimento do processo, né? Hoje está acontecendo um fenômeno, graças a Deus, por causa de podcast, de redes sociais, que muitas pessoas que estavam tendo uma compreensão religiosa do seu grupo, quando ele checa isso com a Bíblia, ele diz: não, aqui não dá mais. E tem havido assim muitas migrações hoje, né, no ambiente evangélico. Lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros mesmo, nós estamos recebendo muita gente que vem da Congregação Cristã do Brasil, dessas igrejas independentes, né, de movimentos
neopentecostais. São irmãos que passaram por um tempo, né, e agora, graças a Deus, tiveram contato com as Escrituras Sagradas. E é muito interessante a gente entender também, e Jesus coloca lá em João capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, não ouvem a voz do estranho. E elas seguem a Jesus. Então chega um momento na vida da pessoa também que ela diz, não, o que eu estou ouvindo aqui não é a voz de Jesus, né? Se a pessoa é convertida mesmo, regenerada, ela não vai seguir tradições de homens, não vai seguir sistema religioso, ela vai seguir a Cristo, né? E aí é uma coisa que eu sempre digo, o movimento reformado, a reforma do século XVI, que a gente pode falar de uma reforma doutrinária, foi também um avivamento, um mover do Espírito Santo, né? E ali, o argumento fundamental foi a volta às Escrituras. Então a Igreja Católica introduziu muita coisa que não estava na Bíblia, certo? Aí são dezenas de coisas, inclusive colocando as decisões conciliares no mesmo pé de igualdade da Bíblia Sagrada. E aí esse movimento da reforma no século XVI começa com os pré-reformadores, né? E depois vem. E aí eclodiu justamente com Lutero. E esse movimento foi um movimento que diz, nós não aceitamos mais isso. E eu creio que esse princípio se aplica hoje, né? No Brasil mesmo. Ó, tem muita gente que tá ouvindo o pastor falar e está dizendo, será que está na Bíblia mesmo? Né? Então, graças a Deus, há um retorno às Escrituras Sagradas. Tem muita coisa ainda errada? Tem e vai ter, né? Jesus disse que o joio vai crescer junto com o trigo. Escândalos na igreja, problemas, isso vai existir. E isso não deve abalar o crente maduro, o crente que está firmado em Cristo. Então, eu acho interessante porque tem uns podcasts aí, uns irmãos nossos aí, que eles gostam de divulgar os pecados da igreja, os erros dos pastores, os erros, né? Ele constrói um discurso falando mal do outro. E eu acho que isso não é cristão, né? Aliás, nós queremos propagar o pecado dos outros. E Cristo quer cobrir o pecado, quer expiar o pecado, quer restaurar aquela vida, né? Então, eu entendo que nós somos iguais espiritualmente. Deus não tem filho de primeira categoria. E a fé nossa, a fé que você tem, que eu tenho, é a mesma fé de Abraão, a mesma fé dos apóstolos, é a fé salvadora, que foi nos dada pelo Espírito Santo. Então, como é que vai fazer? Eu vou brigar com você, vou ficar degladiando aqui com você, porque você não teve uma compreensão, por exemplo, da doutrina da eleição? Né? É melhor não compreender e estar eleito do que ficar brigando. Eu digo, pessoal, pastor, eu não acredito na doutrina do inferno. Eu falei, tudo bem, se não acreditar é uma coisa, agora o pior é você ir para o inferno. Então é melhor a gente resolver a fé de um ponto de vista mais prático, do ponto de vista de crer e obedecer naquilo que a Bíblia, quer dizer, sujeitar a nossa inteligência, né, ou pseudo-inteligência, à autoridade das Escrituras Sagradas. Qual o caminho saudável para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão buscando essa compreensão saudável das Escrituras Sagradas, né? Porque hoje, essa quantidade de mensagens de pastor, porque hoje as pessoas têm a igreja que elas quiserem, os pastores que a gente quiser, os líderes que elas quiserem na internet. Como que essas pessoas conseguem encontrar esse caminho saudável? É muito interessante lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? E serão difíceis não por causa da ecologia, não por causa da economia, mas por causa do homem. E ali ele traça um perfil assim, bem contemporâneo do que está acontecendo hoje, né? Porque no nosso ambiente há pessoas que abrem igreja para ganhar dinheiro. Né? Há pessoas que
que estão se aproximando do ambiente evangélico para ser uma celebridade, né? Ser evangélico hoje parece que está dando fama, né? E Paulo coloca ali que eu acho que são 3 coisas muito interessantes, né? A primeira delas, você precisa identificar as lideranças piedosas, né? Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, olha para mim, olha para o meu exemplo, olha para o meu ministério, e diz para Timóteo: Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, a primeira coisa é identificar lideranças piedosas, porque a turma só identifica aquilo que não presta. E a igreja está cheia de gente boa, trabalhando, servindo a Deus. O reino de Deus cresce, avança. Nós tivemos lá agora essa semana o Lausanne, né, lá na Coreia, e eu fiquei muito honrado porque quem pregou no final foi o Ronaldo Lidório, que foi meu contemporâneo de seminário, um homem de Deus. E você vai encontrar na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, em qualquer lugar você vai encontrar gente crente, gente de Deus. Então, foca nessas pessoas, né? Veja essas pessoas, tenham essas pessoas como referência espiritual. Segunda coisa, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, né? Sabendo de quem aprendeste, porque não basta aprender, você precisa saber de quem você está aprendendo. E aí vem, viu, Douglas, essa questão da formação familiar, porque a fé se aprende dentro de casa, né? Essa expectativa de encontrar uma igreja perfeita, não, você não vai encontrar. A igreja é de pecadores. Então, você precisa ter fundamentos doutrinários, né? E hoje nós temos recursos. Hoje você pode ler, você pode estudar, você pode fazer um curso. Tem muita coisa ruim no mercado, mas tem muita coisa boa também. Então, se você está procurando uma igreja séria, primeiro você estude a Bíblia, você conheça a Bíblia e procure igrejas onde a Bíblia está sendo pregada, onde o pastor ele é apenas um expositor da palavra, que o sermão dele seja justamente a explicação do texto bíblico e a aplicação desse texto na vida da pessoa. Entendeu? Agora, esse negócio de campanha para isso, campanha para aquilo, campanha para lá, esse evangelho distorcido, né? Esse evangelho também para trabalhar o ego da pessoa, para maciar o ego, isso não é bíblico, né? O evangelho verdadeiro exige o arrependimento, a mudança de vida, o testemunho, a obediência à palavra, o compromisso com a igreja, certo? Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, uns assuntos que se discute muito aí, se o dízimo está valendo para hoje, se não está valendo, né? Esses assuntos que são elementares da fé, né? Eu sou dizimista desde os 12 anos, certo? E eu entendo que Jesus, que era judeu e cumpriu a lei, ele não removeu a questão dizimal. Por mais malabarismo exegético, hermenêutico que você queira fazer, agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que algumas pessoas se apropriaram dessa doutrina, abusaram das pessoas, tomando dinheiro das pessoas, construíram patrimônio pessoal, né, comercializando a fé, mas a doutrina não tem culpa disso. Entendeu? E as igrejas, eu não conheço, eu sou pastor há 38 anos, eu não conheço nenhum cristão dizimista, fiel, comprometido com a obra de Deus, arrependido. Não, fui enganado, não. Eu vejo muita gente que veio para a igreja também com espírito de avareza, eu vou dar para ter, e aí esse não é o espírito, né? Então, o conselho que eu dou para essas pessoas é que procure igrejas onde você tenha referências espirituais piedosas, pastores piedosos, e tem, né? A coisa está feia, mas não está tão feia, porque a Bíblia, né, depende para quem você olha. Quando
quando Isaías entra no templo, ele olha e diz lá que ele vê o Senhor sentado no trono. Quando você lê Apocalipse, capítulo 1, a visão que João tem é que Jesus caminha dentro da igreja, que Jesus tem a igreja nas suas mãos, que Jesus está santificando a igreja, purificando a igreja para apresentá-la ao Pai perfeita e gloriosa. Então, tudo pode estar piorando, mas a igreja está melhorando. A igreja verdadeira está melhorando. E tem gente crente, gente boa, né? E geralmente essas pessoas, elas trabalham no anonimato, elas não gostam de visibilidade, porque quanto mais de Cristo você tiver, mais humilde você vai ser, mais servo você vai ser. Então, o segredo, né, do ministério é a humildade, né? Então não tem... A gente usa... estrelismo, né? Não, a gente está usando as redes sociais não para promoção nossa, mas para promover o evangelho, né? Para promover o evangelho. Então, eu vejo dessa maneira. Eu gostaria de trazer alguns pontos. A gente tem 2 livros aqui, inclusive, gente, que a gente vai falar do pastor Aroval, mas eu gostaria de levantar alguns pontos interessantes para que a gente possa ter essa clareza. Um deles é como que a igreja presbiteriana ela vê hoje a teologia da prosperidade, por exemplo. Não, a teologia da prosperidade, ela não é uma teologia. Okay. Então, o nome já está aplicado erradamente, né? A prosperidade, ela existe, biblicamente falando. Deus faz o rico e Deus faz o pobre. E ser rico e trabalhar e produzir, aliás, no mandato cultural que Deus dá ao homem na criação, era para a gente ser prósperos, para a gente produzir, né? E eu creio plenamente nisso. E graças a Deus, né? Porque Deus, ele supre as necessidades, né? Davi diz, fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então eu creio que Deus cuida da gente, que todas as nossas necessidades elas são supridas por Deus, certo? Agora, o problema da teologia da prosperidade é que ela não admite que você passe por lutas, dificuldades. Como se estivesse no erro, né? Tá errado. Tá errado. Prosperando, tá errado. Você é filho do rei, então você tem que viver né, no castelo. E tudo isso, para mim, a teologia da prosperidade foi um ponto de oposição à teologia da libertação. E na década de 60, 70, nós tivemos um movimento no Brasil chamado Teologia da Libertação. Onde... Então, eu já ia trazer esse assunto, é bom que já emenda um no outro. Estão conectados, então. Eu era pastor em Olinda, nós tínhamos lá o Dom Helder Câmara, que era que era a opção pelo pobre, a opção pela pobreza. Né? Eles pegavam, por exemplo, o paradigma de Êxodo, da saída do Êxodo, né? E a partir dali eles iriam promover a libertação daqueles que eram escravos. Aí misturou com a questão da vertente socialista, fez uma fusão, né, entre teologia... A teologia da libertação é a fusão da religião com o discurso de Karl Marx. Foi quando eles importaram o socialismo para o discurso religioso. Nesse ínterim surge justamente a teologia da prosperidade, que veio dos Estados Unidos, né? A teologia da libertação ela foi criada mais no mundo, na América Latina, né? Nós tivemos os irmãos Boff, né? O Leonardo e o irmão dele, que foram um dos expoentes desse. Eu vivi isso, né? A gente é mais velho, então. E aí surge essa teologia da prosperidade, que vem dos Estados Unidos. O que é a teologia da prosperidade? Eles pegaram os conceitos de marketing e trouxeram para dentro da religião. Aqui trouxe o marxismo na libertação. Aqui trouxe o discurso de marketing. Os princípios do marketing. Então, o que a teologia da prosperidade faz? Ela identifica necessidades e ela cria produtos religiosos. Então, se sua necessidade é amor, então segunda-feira é a noite do amor. Vem aqui que nós vamos resolver. Se você está falido, tem a noite dos empresários.
Entendeu? Então, a teologia da prosperidade criou justamente nessa fusão entre a religião e o marketing. E aí, por exemplo, você vive num país como o nosso, onde grande parte da população não tem acesso à medicina, ao tratamento médico. Uma pessoa dessa doente na periferia, em qualquer lugar, se tem uma igreja que diz assim, não, eu curo você, eu resolvo o seu problema, vai, a pessoa no desespero. Você sabe que as igrejas chamadas neopentecostais, elas cresceram no Brasil, começaram o seu trabalho de crescimento usando as madrugadas, alugavam os horários das madrugadas, e aí sempre só pregava gente desesperada, gente querendo suicidar, se matar. As igrejas fechadas, os pastores que pregam e ensinam a verdade não tinham acesso, e aí houve esse boom, né, através da TV aberta. Mas isso é um engodo, né, um engodo, porque a teologia da prosperidade também criou um discurso que o crente não fica doente, né? Que se você tem um transtorno mental, você não pode tomar um remédio faixa preta, você tem que ir para o missionário orar, né? Eu peguei casos seríssimos de mães que os filhos são autistas e o pastor disse que o menino estava endemoniado. Você imagina um negócio na cabeça não? Então, a teologia da libertação e a teologia da prosperidade, elas se antepõem, né? Elas são como se fosse uma oposta à outra. Uma fez a opção pela pobreza e essa aqui fez a opção pela riqueza, certo? Muito daqui virou realmente a comercialização da fé, né? Que isso já está lá em Atos, você já tem lá Jeremias falando dos falsos profetas, você já tem lá em Amós dos sacerdotes que ganhavam dinheiro para profeta. Então, isso aí não é escândalo para a gente. Mas o que é bom é que a verdadeira igreja continua caminhando aí. Nem se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A igreja de Cristo, ela é triunfante, ela é vitoriosa. Entendeu? São os ataques, são as distorções, mas a igreja séria continua. O povo crente continua. Muito bom. Estão aprendendo alguma coisa aí ou não? Então, tá dando para vocês crescerem no entendimento bíblico? Falando em crescer no entendimento bíblico, é muito importante que nem agora, daqui a pouco eu vou mostrar aqui os livros do pastor Arioval. Eles têm a editora deles, né, que fazem um trabalho lindo, que é um trabalho, inclusive, onde parte desse valor, né, pastor, é revertido para obras missionárias. É muito interessante o trabalho que eles fazem com a editora e com todos os materiais, que tem o objetivo justamente de levar o conhecimento bíblico, né, e servir como um suporte para os irmãos, né, para os crentes. E nós também temos a Livraria da Família, que é a nossa patrocinadora, que está conosco nessa jornada e que tem o objetivo de levar conhecimento, de dar acesso a esses materiais a todos aqueles que têm o desejo de crescer. São diversas obras, diversos títulos, são diversos autores, e você tem um videozinho aí que você pode assistir agora para que você possa entender o trabalho que a Livraria da Família realiza e você também acompanhar um pouquinho de tudo aquilo que a Livraria da Família já tem feito. Assista aí, a gente já volta. Seja bem-vindo à Livraria Família Cristã, a maior e mais completa livraria do Brasil. Muitas pessoas se perguntam por que a Livraria Família Cristã consegue vender tão barato. A resposta é muito simples. O nosso objetivo é levar cultura ao alcance de todos, que todos os brasileiros possam ter acesso à leitura e a um livro de qualidade. Uma outra resposta está atrás de mim, é o maior estoque do Brasil. Trabalhamos com altas tiragens para garantir o melhor preço para você sempre. A partir do momento que você realiza a sua compra aqui na Livraria Família Cristã, o seu pedido cai aqui no nosso centro de distribuição. Aí o trabalho começa do nosso lado. Nós pegamos o seu pedido com muito amor e carinho, separamos, conferimos e embalamos com todo cuidado para que o livro chegue aí na sua casa
intacto e sem nenhum problema com ele. E agora que você já conhece um pouco mais da nossa escritura, nós gostaríamos de convidar você para comprar aqui na Livraria Família Cristã. Aqui você vai encontrar produtos exclusivos, o melhor preço do Brasil e opções de pagamentos que cabem no seu bolso. Além disso, você vai contar com as melhores transportadoras do Brasil para entregar o seu pedido aí no conforto da sua casa. Se tirou ou se tentou demonizar a ciência. E a ciência, a verdadeira ciência, procede de Deus. O verdadeiro conhecimento científico procede de Deus. Então, se você tem uma doença, por exemplo, você tem uma diabetes e você usa a insulina, é uma bênção de Deus. Se você tem hoje um câncer e você dispõe de uma quimioterapia, de uma radioterapia, isso é uma bênção de Deus. E aí a minha preocupação é que começaram a demonizar os psicólogos, os psiquiatras, né? E tem linhas aí que dizem, não, olha, é Deus que cura, é só abrir a Bíblia, e a gente sabe que não é assim, né? Então eu entendo, por exemplo, que você pode ter um problema de ansiedade como questão de fé, uma preocupação, e Jesus combate isso lá em Mateus capítulo 6. Mas você pode ter um transtorno de ansiedade patológico, você precisa tomar um medicamento. Entendeu? Então, demonizar a doença, a medicina, isso está na contramão da visão bíblica. Porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência procede de Deus, né? Nós temos, graças a Deus, agora o design inteligente, Sim. Né? Que está levantando essas questões, mostrando. Hoje você tem a neurociência, onde estuda o cérebro como um órgão, assim como estuda o fígado, o coração. E havia aquele preconceito, porque no inconsciente coletivo tem aquela ideia de que o doido vai para o hospício, aquele negócio todo, e não entende que os transtornos mentais são problemas que podem ser tratados medicinalmente, né? Através do tratamento médico. E isso é bênção de Deus. Entendeu? Tem muita gente que fala demoniza a terapia também. Né? E eu entendo que... Eu fui demonizado. Se você pega um caso de depressão, né? Você usa a medicação, você usa a terapia, você usa o exercício físico, você usa a fé. Uhum. Agora, uma coisa não anula a outra. Elas complementam. Entendeu? Então, a grande questão, por exemplo, a psicologia, né? A psicologia, ela tem linhas completamente contrárias ao que a gente acredita na palavra de Deus. Mas a psicologia, como ciência, e ela começou talvez como hipótese e depois foi se desenvolvendo. É jovem, né? Você tem, por exemplo, a psicologia comportamental, né? Onde você tem estudos científicos que explicam por que essa pessoa tem esse comportamento. Coisa bem pragmática. Né? Isso né? Você tem os nossos irmãos behavioristas lá, que a turma critica, mas eles... Né? Então, eu não tenho... Agora, o que Freud diz, por exemplo, que é restringido tudo a questão da sexo, da libido, é uma opção que o cara quer seguir, mas... Né? Mas isso tem dentro da igreja, isso tem dentro da teologia também. Eu fico feliz, né? Porque assim, eu tenho diagnóstico de TDAH, sim. Então quer dizer que eu não tenho demônio. Não. Então tá bom. Então, eu tava errando o nome dele aqui, falando Arioval ao invés de falar Arival. O povo já dá risada de mim aqui, o meu diretor já sabe, ele já me manda mensagem que fala o nome do homem certo, né? Pra acertar. Eu erro uma apresentação aqui. E tá tudo certo, gente, né? Olha aí, que coisa boa, tá aqui com quem gente é inteligente. Ó, vamos lá. Me fala mais sobre esse livro aqui, pastor.
o Evangelho do Filho do Homem. Deixa eu pegar aqui. Explica ele pra nós aqui. O que tem aí dentro? Não. Explica. Não sei, eu tô brincando. Não dá pra explicar tudo isso. A nossa editora, ela lançou a sua série de comentários bíblicos. Essa série de comentários aqui, por exemplo, são os conteúdos das nossas pregações, né? Ok. Que reúne a parte exegética, a aplicação da hermenêutica, na explicação do texto, com a aplicação prática, que é justamente a homilética. É quando você explica o texto e sistematiza o texto para que você possa ter uma sequência inteligente. Então, por exemplo, nós temos nesse comentário aqui, se você observar, você tem o texto, o comentário, e você tem as reflexões devocionais, você tem perguntas para debate, se você estiver estudando o texto num pequeno grupo, né? Você tem anotações para a escola bíblica, se você é um professor, e você tem apontamentos homiléticos. Você tem, desse texto aqui, você tem um sermão aqui. Então você entende o texto, dá uma melhorada aqui e prega. Olha isso. Então, tira o olho, Igor. É meu. Então, isso aqui Então, nós começamos com o Evangelho de Lucas, porque começamos a série, outros irmãos serão chamados para escrever, né? Nós já convidamos outros pastores, e a ideia é colocar esse material na mão desse pessoal que está com sede de Bíblia, de aprender a Bíblia, de estudar a Bíblia. Então, é uma ferramenta, certo? Muito bom. Então aí, vocês vão ter acesso a esse material no link aqui da descrição. Vai estar ali o link para você poder adquirir, e você que congrega aí na sua igreja vai poder acompanhar um pouquinho mais de perto aí, levando para sua casa esse material aí do pastor Arival. Tudo bem. O privilégio da oração. Desfrute do privilégio de falar com Deus. Como assim? Explica pra gente. É o seguinte, lá na nossa igreja nós criamos aquilo que a gente chama o departamento de cuidado pastoral. E no cuidado pastoral você tem algumas áreas. Você tem a área de discipulado, que é formação. Você tem a área de pequenos grupos, que são os grupos que se reúnem semanalmente. Esse material, ele é preparado para os pequenos grupos. Então nós temos uma série, né, de estudos, são 13 estudos, né, e um dos estudos que nós trabalhamos recentemente é esse aqui, o privilégio da oração. São 13 estudos tentando persuadir o crente que orar faz bem para ele, orar né, faz bem para a alma, conversar com Deus, né? Então, e que é um privilégio, você ter um problema e você entrar na sala do trono daquele que reina e que pode dar um decreto, dar uma ordem e resolver seu problema. Então, a oração é para o Filho, né? O Filho de Deus. É um privilégio. Nós podemos chamar Deus de Pai e termos acesso a Ele a qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Você não precisa de Wi-Fi, né? Para falar com Deus. Você fala com Ele dentro do metrô, você fala no seu quarto, você fala na sua empresa, você fala em qualquer lugar. Então, esse material, né, são 13 estudos. Desfrute o privilégio de falar com Deus. Só para a gente não deixar muito comercial, esse material é um material prático mesmo. Tem um custo baixo para poder atender realmente as igrejas, né? Se você tem na sua igreja pequenos grupos, você pode usar esse material. E a gente não entra aqui em debates do ponto de vista de doutrinas, né? Tem um estudo, por exemplo, dos 10 mandamentos, todo crente é um missionário. Esse aí é especificamente sobre essa questão da oração. E ele segue a mesma linha de estrutura do de Lucas aqui, então tem conteúdo, tem o texto. Não, tem um texto, aí é um método indutivo. Tá. Esse é o método que a gente usa, né? O que é o método indutivo, né? Você olha para o texto, você identifica o texto, você compreende o texto e você aplica o texto. Só que você caminha junto, é como se o estudo bíblico, a gente sentasse aqui, a gente fosse lendo e explicando o texto um para o outro a partir das perguntas que são feitas, né? Então o método indutivo é um método que é usado
mundialmente, né? E é reconhecido como um dos mais eficazes do ponto de vista da compreensão do texto e da aplicabilidade do texto. E as pessoas conseguem, elas mesmas, desenvolver essa sim. forma sem que seja necessário o livro, a partir da Bíblia, por exemplo, ou de alguma outra forma? Não, aí ele tem vários... Se você quer estudar o método indutivo, você tem muita literatura explicando como é que faz. Por exemplo, aqui no início, né? Ó, são as 4 perguntas aqui. Você observa o que vejo no texto, a interpretação, a aplicação e a transmissão. Porque aí tem os passos que são dados, né? E perguntas que são feitas ao texto com o objetivo de explicar o texto, de compreender o texto. Muito bom. Você conhecia isso já, Igor? Tá bom, o que você não me ensinou? Muito bom, tá vendo quanta coisa boa que a gente tem aqui quando a gente traz pessoas assim, como o pastor Arival. Pastor, fala uma coisa, qual o maior desafio que o senhor já enfrentou no seu ministério, hein? Boa pergunta. O ministério não é para gente fraca. O ministério é para quem Deus chama. E a consciência do chamado, da vocação, é que vai ser o seu elemento motivador. Porque o ministério não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona de 40 metros. E você passa por fases, você passa por crises, você passa por momentos assim de ápice, e momentos onde você está na montanha, e momentos de vale, de tristeza. Você tem um ano no seu ministério que foi um ano frutífero, e tem ano de seca, de deserto. Então, se você não estiver treinado para o fracasso, você não consegue fazer um ministério abençoado, né? E eu sempre gosto de dizer que a dependência de Deus e a humildade é o segredo do ministério, né? Toda a nossa suficiência vem de Deus. Você trabalha com expectativas irreais. As pessoas criam expectativas que você não pode resolver. Você trabalha sem ter o controle da produtividade. Você não administra resultado. Você prega, é o Espírito Santo que... Então, tem fatores no ministério que são exclusivos do ministério, que você não encontra em outra situação, né? O ministério exige de você uma renúncia diária, né? Você vai trabalhar com pessoas que não querem fazer aquilo que Deus quer. E você vai ter que, como líder espiritual, trabalhar na cabeça, no coração dessas pessoas, né, no ouvido, de levá-las a fazer aquilo que elas não querem fazer. Sem contar com a oposição espiritual do diabo e das forças malignas. Então, de fato, uma profissão perigosa. O senhor já pensou em desistir alguma vez? Toda segunda-feira. Hoje mesmo, ontem nós tivemos uma maratona, ontem eu preguei 3 vezes e dei aula. Cheguei em casa, o pó da rabiola. Então, aí eu fui para a academia hoje cedo, disse, vai começar tudo de novo, né? Uhum. Porque a oração que você fez na semana passada não serve mais. Não. A leitura bíblica, você tem que ler a Bíblia de novo, né? Você tem que ouvir as pessoas, né? Pastorear as pessoas. Então, é uma agenda, é uma rotina constante. Agora, eu não trocaria nada por nada o fato de você ser pastor, de eu ser pastor. Eu não queria ser jogador de futebol, não queria ser cantor sertanejo, eu não queria ser astronauta, atriz de cinema, né? Ou ator de cinema. Então, eu me sinto feliz no ministério, realizado no ministério. Espero terminar o meu ministério como Moisés, né? Moisés termina o seu ministério com saúde, terminou o seu ministério cantando e abençoando. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, né? Não tenho ressentimentos, assim, amargura, decepções que você tem, mas Deus trata o coração da gente. E eu espero
terminar como Paulo lá, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito bom, muito bom. Olhando para aquela câmera lá, pastor, o que o senhor teria a deixar de recado final aí para nossa audiência, para todo mundo que está ouvindo o senhor? Eu sou Zarolho, então você está vendo, eu estou falando com você mesmo, tá? Que lá na igreja, o pastor só fala, é com você mesmo, é que eu pego 360 graus, né? Não, eu quero dizer para você que o evangelho é muito simples. Não se afaste da simplicidade do evangelho. Né? O evangelho também não é uma doutrina, o evangelho é um estilo de vida. O evangelho nos transforma pela fé, para a gente viver pela fé. Então o evangelho é a nossa vida, viver pela fé. A fé salvadora nos é dada no começo, na regeneração, mas a gente vai continuar vivendo pela fé. Então, persevere aí, não desista, né? Firme-se cada vez mais na palavra, como Jesus coloca lá, que aquele que ouve e obedece é como alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha. Uma vida de obediência e de compromisso com a palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos conduza em triunfo, que a gente chegue feliz no final, né? Com a bênção dEle e com a graça dEle. Muito bem, e aqui estão os livros do pastor Arival, onde você vai poder adquirir a partir do link que está aqui na descrição. Esses aqui são 2 de muitos que ele tem, e você vai poder então utilizar esse material, inclusive no seu devocional diário, na sua igreja, na célula, né, nos pequenos grupos, ou seja lá como for que você chama aí, e desenvolver aí dentro desse ambiente um tipo de conhecimento que realmente vai orientar você nessa jornada, e você pode adquirir, então, a partir do link que está aí na descrição. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado a você, que Deus continue abençoando aí esse podcast, que vocês sejam um instrumento nas mãos de Deus aí para abençoar muita gente. Amém. E nós vamos ficando por aqui. Os links estão aqui na descrição, os links importantes para você poder ter acesso aos links aí da caravana, da viagem para Israel e Egito, bem como também o curso do professor Luiz Saião, quem mexeu no meu livro, também está aqui na descrição. Está aqui também o link da Livraria da Família e os links dos livros do pastor e todas as informações que você precisa. Mais importante, você encontra aqui nesses links, aqui nos links mais importantes na descrição, tá certo? Lembra de deixar o seu like aqui nesse episódio de hoje, compartilhar para mais pessoas, e você que ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho aí, se inscreva e acione o sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Até o próximo episódio. Tchau!